Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. E essa aula que você está assistindo é a terceira sobre sistema digestório de uma sequência de fisiologia humana que vai sair aqui no Química em Ação. Eu espero que vocês gostem e vem comigo. Pessoas, então vamos finalizar a nossa aula sobre sistema digestório, ou melhor, a nossa sequência sobre sistema digestório. E vamos falar aqui agora de absorção, que ocorre no jejum e no ilho, e no intestino grosso. E vamos falar do controle hormonal do seu sistema digestório. Só para antecipar para vocês, o que seria esse controle hormonal? Pensa no seguinte, você tem 9 metros de tubo digestivo. Em cada uma das regiões do teu tubo digestivo vão ocorrer processos diferentes. Como é que o corpo sabe o que ele tem que fazer em cada parte? Ou seja, como é que ele sabe? Agora eu libero o suco pancreático, agora eu libero o suco gástrico, agora eu vou aumentar o peristaltismo, agora eu vou diminuir, agora eu vou fechar uma válvula. Cara, tudo isso ocorre por sinalização química, sinalização via hormônios. E é isso que a gente vai estudar na segunda parte desta aula, beleza? No primeiro momento vamos falar de absorção. O que seria esse processo de absorção? Vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. A gente viu digestão, quebra do alimento. Então você quebrava o alimento lá na boca, quebrava o alimento no estômago, depois quebrava o alimento no duodeno. Aí no duodeno a gente tem a maior parte da digestão, né? Então tudo que faltava digerir vai terminar de ser digerido no duodeno. E aquilo que você chamava de alimento se transformou primeiro em bolo alimentar, depois virou o quimo e por último o quilo. O que é o quilo, professor? São já substâncias químicas prontas para serem absorvidas. Os seus nutrientes na forma de micromoléculas. Só moléculas muito pequenininhas conseguem ser absorvidas lá no seu intestino e isso é tarefa para o seu jejum e o seu ilho e também para o intestino grosso. Agora, como é que é? O quilo está passando lá no teu intestino delgado, que tem 7 metros de comprimento nessas duas porções, e aí ele vai começar a perder os seus nutrientes, porque o intestino está absorvendo. Como que isso ocorre? Se você perceber pelo meu desenho aqui, ó, eu desenho o intestino cheio de voltinhas, são pregas, tá? São dobras do seu intestino, aquilo que a gente chama de vilosidades intestinais. Agora, se você pegar uma célula da superfície dessa vilosidade e analisar essa célula, você vai perceber que a célula, também possui dobras. Essa franjinha que eu desenhei para vocês. Essas dobrinhas a gente vai chamar não de vilosidades, e sim de microvilosidades. Por que micro? Porque elas são em nível microscópico. Você não enxerga as microvilosidades, beleza? A não ser com microscópio, obviamente. Então vamos colocar aqui, ó, que isso que você está enxergando são microvilosidades. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, microvilosidades são em nível celular. O que essas microvilosidades fazem? Elas favorecem o processo de absorção, porque elas aumentam a superfície de contato do intestino com o quilo. E, professor, como assim? Se eu conseguisse, por exemplo, pegar essas microvilosidades e espichar elas, esticar todas elas, esses 7 metros de jejum e de ilho cobririam, caso a gente conseguisse espichar todas as microvilosidades, cobririam mais ou menos a área de uma quadra de tênis. Olha o quanto é grande o nosso intestino. E aí, prof? E aí que quando você come um pãozinho, um mísero pãozinho, ele vai sofrer digestão, vai cair lá no seu intestino e vai ser esparramado por uma superfície muito grande para ser absorvido. Dá para sacar? Então, pessoal, quero que você anote, por favor, que aqui, ó, na região de jejum e ilho, nós temos absorção, claro, é disso que a gente está tratando. Absorção. Absorção do que, professor? De nutrientes. Quem que favorece essa absorção de nutrientes? As microvilosidades. Beleza. Passado o processo de absorção de nutrientes, vai terminar o seu intestino delgado nessa parte inferior aqui daquilo que chamamos de início do intestino grosso. O intestino grosso, ele começa numa porção dilatada, que a gente vai chamar de seco intestinal, tá? O seco é essa região mais dilatada aqui. E aí depois a gente tem as porções de cólons. Ó, esse cólon que sobe aqui, sobe por aqui, a gente chama de cólon ascendente. Depois você tem o cólon transverso, depois tem o cólon descendente, e aí ele faz uma curva em S, a gente chama isso de curva sigmoide ou cólon sigmoide, e por último reto. Na região de reto, a gente vai ter o alojamento já das fezes e o estímulo à defecação. Aí você vai para o banheiro e tchau, babau, acabou o serviço. Muito bem, agora quando o quilo passou pelo seu intestino delgado, os nutrientes já foram todos absorvidos, resta o que, professor? Resta a gente absorver água. Então, o teu intestino grosso vai ser responsável pelos processos de absorção de água.
É isso, professor? Uhum. Absorção de água. E o que a gente tem que comentar a respeito desse processo de absorção de água? Para que a gente lá no intestino grosso consiga puxar essa água, a gente vai fazer um mecanismo que a gente chama na biologia de cotransporte. Seria mais ou menos assim, ó. Você tem a membrana de uma célula aqui, ó, uma bicamada fosfolipídica, e aí você tem uma proteína de cotransporte. O H2O tá aqui, ó, pronto para ser absorvido. Espera aí, ó. Vamos sair da frente. O H2O tá aqui, pronto para ser absorvido. Só que para que a gente consiga puxar esse H2O para dentro da célula e para ir depois ele cair na corrente sanguínea, a gente vai precisar de um processo de cotransporte. E como é isso, prof? Olha só, para esse H2O descer, sofrer absorção, a gente vai precisar de glicose e a gente vai precisar de íon sódio, Na+. Isso quer dizer o quê? Que para a gente puxar água, você vai precisar de glicose e sódio. E aí, prof? E aí que isso aqui que você está enxergando explica o porquê um soro hidrata mais do que tomar água pura. Se você está sofrendo, por exemplo, de uma desidratação extrema por causa de uma diarreia, para se reidratar, mais importante do que tomar água é você tomar na medida certa sódio e glicose. Por isso que o soro hidrata mais rápido. Por isso que quando você tem uma situação de perda excessiva de água lá no seu intestino, se recomenda, toma água de coco, toma uma bebida isotônica. Essas bebidas, elas têm sódio e tem glicose, que facilita o processo de absorção de água. Professor, e se eu não absorver essa água direito? Aí você está com problema de diarreia. Normalmente isso ocorre por processos infecciosos dentro do teu tubo digestivo, normalmente na região do intestino grosso. Beleza? Agora tem uma coisinha que eu não comentei com vocês. Vocês estão vendo essa protuberância aqui na porção do seco? Esse negocinho que você está enxergando? Essa parada a gente chama de apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, até bem pouco tempo atrás, era dito como uma estrutura que não servia para nada. Para que serve o apêndice? Para nada, para inflamar e dar apendicite. O que é apendicite? Processo inflamatório ali nessa região. Esse apêndice pode inchar, e no momento que ele se rompe ou que a gente tem uma lesão dele, colônias de bactérias podem cair na sua corrente sanguínea, pode cair dentro da sua cavidade celomática, cavidade abdominal, e causar um quadro de infecção bem grave. Só que tem um detalhe. A gente sabe que esse apêndice no passado era importante como um local onde a gente guardava bactérias para a digestão, principalmente celulose. Nos nossos antepassados primatas, esse local era preservado para que a gente tivesse uma digestão pelo menos parcial da celulose e conseguisse absorver nutrientes a partir dela. Hoje a celulose não é digerida mais por nós. A celulose sai integralmente na forma de fezes. Aliás, as suas fezes são formadas por bactérias mortas, bactérias vivas e muita celulose e mais alguma outra coisa que você não consegue digerir. Mas professor, você falou que antigamente a gente dizia que o apêndice não servia para nada. Hoje ele serve para alguma coisa? A gente descobriu, não que hoje ele serve, ele sempre serviu. Mas pessoal, aqui dentro a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem colônias de bactérias. Para quê? Para caso você tenha vamos usar um termo ecológico agora, uma lixiviação do seu intestino, caso você tenha em função de uma diarreia muito grave, a perda da tua microbiota intestinal, a partir dessas bactérias aqui a gente consegue repovoar o seu intestino. Isso é importante. Outra função que a gente tem para o nosso apêndice, que ali naquela região a gente descobriu alguns tipos especiais de linfócitos que vão produzir anticorpos essenciais para a manutenção da tua saúde intestinal. Beleza? Não que eles sejam tão fundamentais assim, mas eles têm a sua importância. Beleza? Então tá aí. Lembra que no intestino grosso a gente tem absorção de água, no jejum do ilírio e absorção de nutrientes. Agora vamos para a questão do controle hormonal. Para tudo. Olha o que eu listei aqui para vocês. Hormônio, hormônio, hormônio e depois mais 2 outros hormônios, que eu ainda não coloquei, já vou explicar o porquê. O que eu quero que vocês entendam? Aqui eu estou listando um hormônio, o que estimula a liberação dele, onde ele é liberado, onde ele atua e o que vai acontecer. Então preste bastante atenção. A tua digestão começa lá na boca. No momento que você
vê comida, no momento que você sente cheiro de comida, no momento que você pensa em comida, caso você esteja com fome, o teu sistema nervoso vai estimular a insalivação. Só que o sistema nervoso não é uma ação hormonal. Depois que você deglutiu, entra os hormônios. Então deglutiu, engoliu o alimento, aí os hormônios vão começar a trabalhar. Quando cai, pessoal, proteínas lá no seu estômago, por exemplo, você comeu carne, aí aquelas substâncias já começam a cair lá dentro do seu estômago, a parede do seu estômago tem sensores químicos que vão perceber, opa, caiu proteína aqui. O que vai acontecer? A gente vai liberar um hormônio chamado gastrina. A gastrina, pessoal, é liberada do estômago para ele mesmo. Então o estômago estimula ele mesmo, ele produz a gastrina e a gastrina atua nele. E aí, prof, o que o estômago faz quando recebe gastrina? Ele vai ter a produção de suco gástrico. E o que seria o suco gástrico? Aquela injeção de ácido clorídrico que vai fazer com que você converta o pepsinogênio em pepsina e inicia a digestão das proteínas. Então, ó, gastrina é liberada quando você tem proteínas no estômago, esse estômago libera esse hormônio que atua nele mesmo e aí a gente tem a produção do suco gástrico. Perfeito? Massa. Secretina, nosso segundo hormônio. Quando que ela é liberada? Quando você tem acidez no duodeno. Então, pessoal, o teu estômago está aqui. No momento que ele abriu a parte de baixo, que é aquela região chamada de piloro, um pouquinho do quimo, que é aquela substância já previamente digerida ou parcialmente digerida que vai saindo do estômago, abriu, o quimo vai caindo dentro do duodeno. Esse quimo é ácido. Lembra que ele vem com ácido clorídrico. No momento que teu duodeno recebe aquela substância ácida, a gente vai ter o estímulo do intestino delgado. Esse estímulo do intestino delgado libera a secretina e a secretina atua em 4 regiões diferentes. Aonde, prof? Secretina atua no estômago, fazendo com que a gente tenha inibição da liberação de ácido. Então, peraí, começou a cair ácido no teu duodeno, diz, ô estômago, beleza. O alimento já chegou aqui, pode parar de trabalhar. Então a gente tem a inibição do suco gástrico, beleza? O intestino delgado vai liberar a secretina e ela vai atuar também no próprio intestino. Para quê? Para que a gente pare os movimentos peristálticos. Gente, o duodeno, ele vai ter mais ou menos aí uns 20 centímetros. Se você empurrar o alimento rapidinho para baixo, a digestão nem ocorre, não dá tempo. Então você tem que parar o peristaltismo. Para com ele para a digestão poder ocorrer de maneira gradual. Beleza? Essa secretina liberada pelo intestino delgado atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere o suco pancreático. Esse suco pancreático rico em, por favor, coloca aí, ó. Eu não coloquei bicarbonato. Ficou apertadinho, mas você vai poder anotar no seu caderno. O pâncreas vai liberar bicarbonato. Para quê? Para neutralizar a acidez que está chegando ao duodeno. Lembra, eu comentei na aula passada, o duodeno não tem uma proteção de muco ao redor dele. Ele não tem como se proteger dessa acidez. Então ele vai ter que neutralizar a acidez por meio de bicarbonato. Quem que libera? O pâncreas por ação da secretina. Perfeito? E o fígado? O fígado começa a produzir bile. Produzir bile, que é aquele líquido que vai agir como emulsificante dos lipídios. Ele vai funcionar como um detergente. Perfeito? Então, secretina multifuncional. Descer um pouquinho mais, você vai ter a colecistoquinina, também chamado de CCK, tá? Colecistoquinina. O que esse hormônio faz? No momento que você já tem algo pré-digerido caindo no teu duodeno, as paredes do duodeno, que também têm receptores químicos, percebem essas substâncias pré-digeridas. Que substâncias, professor? Peptonas, que nada mais são do que proteínas fragmentadas. Então, aquelas proteínas que foram fragmentadas do seu estômago se transformam em peptonas. E quando esse duodeno também recebe lipídios, ele começa a liberar o CCK, a colecistoquinina, que é produzida pelo duodeno. Atua aonde? No pâncreas e na vesícula biliar. Quando ela atua no pâncreas, ela faz o pâncreas não liberar só o bicarbonato, liberar o suco completo. E o que seria esse suco completo do pâncreas? O suco enzimático. Então, só para a gente entender a lógica, caiu peptona, caiu lipídios lá no teu duodeno, teu corpo, opa, vamos terminar essa digestão. E aí, prof, vai digerindo tudo a partir de enzimas, ok? A vesícula biliar também vai ter uma função, ela vai contrair. Claro, porque o fígado produziu bile, jogou dentro da vesícula e no momento que o lipídio passa ali,
a vesícula contrai e aquele detergente cai em cima dos lipídios, finalizando o processo de quebra ou emulsificação, primeiro desses lipídios para depois a digestão. Perfeito? Esses são os hormônios mais importantes, esses com certeza são os mais lembrados. Só que eu coloquei 2 asteriscos para vocês aqui. Por quê? Porque a gente tem 2 outros hormônios que são importantes. Um chamado de grelina e o outro chamado de leptina. Dentre os hormônios do sistema digestório, esses foram os últimos a serem elucidados, descobertos. O que essa grelina faz? Ela é, pessoal, um hormônio que vai desencadear em você a sensação de fome. A gente percebe picos de grelina momentos antes de você se alimentar. Então tá chegando perto do meio-dia, você está morrendo de fome, pode ter certeza que teus níveis de grelina estão altíssimos. Isso provoca aquela vontade de procurar comida. Importantíssimo ao longo do processo evolutivo esse hormônio. E a leptina? A leptina é um hormônio que provoca saciedade. Ele te diz, opa, comi, acabou, beleza, foi. Saciedade. O que é legal a gente saber a respeito da leptina? Uma vez a gente achava que a grelina provocava fome, mas a falta dela trazia saciedade. Hoje a gente sabe que não. A gente precisa de um outro hormônio para avisar que a gente está saciado. E isso ocorre quando? Normalmente, quando você já tem muitas micromoléculas sendo absorvidas lá no quilo, ou quando você está com um pico de glicemia, ou quando você está com o estômago cheio. A questão do estômago é interessante porque o teu estômago demora um tempinho para avisar o sistema nervoso central de que ele está cheio. Então, por exemplo, você comeu, está com o estômago cheio, cerca de 5 a 10 minutos depois que você já está com o estômago cheio, é que você vai avisar o seu corpo de que você está saciado. E aí, prof? E aí que isso às vezes trazem problemas. Você come, já está cheio, e aí chega um momento que você termina assim, pô, agora parei. Dá 5 minutos depois que você parou, você fica, meu Deus, por que eu comi tanto? Nossa, eu tô muito cheio, minha barriga tá estufada. Claro, porque você comeu durante aqueles 5 minutos além do que você precisava. Você encheu o seu estômago e ficou comendo até o teu corpo te avisar. Calma, para aí, você não precisa comer mais. Isso provoca dilatação estomacal e isso faz com que o teu corpo cada vez consiga assimilar maior volume de comida. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na sequência sobre fisiologia humana. Um grande abraço a todos, fiquem bem e tchau!